Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa live sobre a árvore da vida e a escada de Jacó. Bem, hoje nós vamos tratar sobre algumas visões que se contrastam, que se opõem de certo modo. Vamos falar sobre esoterismo versus misticismo, vamos falar sobre sinergismo versus monergismo, vamos falar sobre santificação e também sobre divinização ou deificação. Bem, as imagens que eu evoco no tema dessa live são ambas de Gênesis, a árvore da vida e a escada de Jacó, mas também são do misticismo e do esoterismo, porque algumas tradições se apropriam dessa imagem. A árvore da vida nós encontramos lá no Jardim do Éden e a escada de Jacó lá em Gênesis 38, numa passagem que Jacó tem uma visão dessa escada. O que eu pretendo fazer não é endossar as visões esotéricas acerca desse assunto, mas justamente explicar qual é a diferença entre a visão verdadeiramente cristã dessa pauta, desse assunto, e as demais visões. Mas não também excluindo completamente as demais visões, mas encontrando alguns pontos de convergência, alguns pontos de unidade, certo? Bem, para quem está sem compreender do que eu estou falando, a questão é muito simples, eu posso elaborar nos seguintes termos. Bem, todos nós temos um anseio de nos religar a Deus. Todo ser humano tem isso. Um desejo de reconexão com o divino. E não somente um desejo de reconexão, de se religar a Deus, mas também um desejo de se religar à nossa potencialidade máxima, que se perdeu. Nós queremos chegar ao ápice do que significa ser aquilo que nós somos. E parece que essas potencialidades foram, de certo modo, interrompidas. Nós queremos retomá-las de alguma forma. As tradições esotéricas respondem isso do seguinte modo: nós vamos aprender as técnicas, nós vamos aprender os segredos, nós vamos obter o conhecimento, as fórmulas para conquistar o nosso caminho de volta para Deus, para nós nos religarmos de volta ao divino e, consequentemente, explorarmos o máximo das nossas potências e daquilo que nós somos e do modo como nós podemos nos desenvolver. A tradição mística vai por uma via diferente. Ela não propõe uma fórmula, um caminho para se chegar até Deus. Ela apenas testemunha de forma passiva aquilo que Deus faz em relação a determinados homens. Apenas testemunha experiências que certas pessoas tiveram, que teve da parte de Deus uma iniciativa de se conectar a algum homem. Ou seja, a tradição mística não oferece um caminho de repetição, porque determinado homem teve tal experiência, então basta você seguir os mesmos passos e você terá uma experiência parecida. Não. A tradição mística apenas testemunha. Isso aconteceu com um determinado homem. Por que aconteceu? É um mistério. É porque Deus quis, é porque Deus decidiu se reconectar com esse homem, mas não porque ele tinha um segredo oculto, um caminho, uma fórmula. Não. E o esoterismo faz isso. As tradições esotéricas querem propor de forma presunçosa um modo de você se religar até Deus através de um conhecimento que pode ser passado de pessoa para pessoa, através de um livro, através de um rito, através de uma iniciação e assim por diante. E é por isso que o cristianismo se diferencia de todas as demais religiões, porque o cristianismo não se trata dos homens construindo uma escada para chegar até Deus, mas se trata de Deus decidindo vir até os homens, porque os homens não têm condição, não têm capacidade para se reconectar a Deus. Mas Deus decide descer até os homens e assim nós temos uma conexão com Ele. Bem,
Agora, quando nós falamos de uma tradição mística, dentro do judaísmo, por exemplo, nós vamos para a Kabbalah. A Kabbalah, etimologicamente falando, significa exatamente, literalmente, recepção, ou algo que é recebido. Com o tempo, essa tradição se tornou esotérica, mas em sua essência, pela própria etimologia da palavra, nós percebemos o aspecto apenas místico do que é essa tradição, porque a ação de receber é algo passivo e a ação de alcançar é algo ativo. Quando você apenas recebe um conhecimento, você não está alcançando pelos seus méritos, pelo seu esforço. Não, você apenas está ali, de forma passiva, recebendo algo que alguém quis te revelar. É exatamente isso que acontece nas tradições que nós encontramos dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Deus decide se revelar ao homem. Não é o homem que, por algum esforço ou mérito, consegue alcançar um feito que os demais homens não merecem. Não, não é assim. É por isso que nós tratamos aqui sobre a escada de Jacó. Nas tradições esotéricas que se apropriam dessa passagem de Gênesis, se tem uma visão de degraus, de níveis de consciência na caminhada espiritual, em que os homens podem, através do conhecimento desses níveis de consciência, alcançar patamares elevados da espiritualidade. Mas quando nós olhamos para a história de Gênesis, quando nós olhamos para a experiência de Jacó, nós não vemos Jacó escalando uma escada, mas sim Deus descendo até ele. Nós não vemos um homem honrado, com conhecimentos acima do normal, mas vemos uma pessoa simples, que está, inclusive, foragida, fugindo do seu irmão, porque roubou sua primogenitura, e de repente, essa pessoa, num caminho que está trilhando, passando pela terra de Canaã, se deita, recosta sua cabeça sobre uma pedra e, dormindo, tem uma experiência com Deus. Não é num gesto de esforço, de busca. Ele não está buscando nada. Ele não está em busca do divino. É Deus quem está em busca de Jacó. E Deus se apresenta para ele em sonho. Então ele tem essa visão da escada, vindo do céu até a terra. Os anjos de Deus descendo e subindo. E eis que ele vê Adonai, o Senhor, se revelando para ele e declarando para ele as promessas. As mesmas promessas de Abraão, dizendo para ele que a terra onde ele estava seria dele e da sua descendência, e que isso estava já firmado. Então Jacó acorda, assustado, e fala: na verdade o Senhor estava nesse lugar e eu é quem não sabia. Então vejam, isso se repete ao longo das Escrituras. Jacó não é um agente ali ativo nessa busca de alcançar os segredos, os mistérios de Deus. É Deus que, por seu beneplácito, decide se revelar ao homem. Tanto que, na segunda experiência que nós vemos, quando Jacó tem a segunda experiência com Deus, ele também não está em uma busca, mas coincidentemente ele está na mesma terra de Canaã, dessa vez no Vale de Jaboque, e ele se vê face a face com Deus. Ele se vê lutando com Deus. Isso aqui é muito importante, porque quando se defende, quando nós defendemos que a maneira correta de se relacionar com Deus não é você acreditando que tem um conhecimento, uma fórmula, uma escada que você consegue subir com o seu próprio esforço para alcançá-lo, nós não estamos dizendo que você deve ficar parado, deve ficar sem agir, deve ser completamente imóvel. Não. Mas acontece o seguinte, que quando você tem uma experiência com Deus, essa experiência ocorre sempre em dois atos. Um é aquilo que você consegue perceber de imediato em relação a Deus, em relação àquilo que Ele te passa, aquilo que Ele te ensina. Você percebe de imediato, você compreende, você absorve.
O outro ato dessa revelação é aquilo que você ainda não tem capacidade para compreender e fica ali em potência, em latência na sua alma. E com o tempo, conforme você revisita essa experiência que você teve, essa primeira experiência, você vai tendo novas elucidações e, portanto, novas experiências. Mas não porque você está com o seu esforço provocando Deus, provocando nele uma reação para que ele se revele novamente. Não, são revelações que já estão ali na sua alma, em latência. Falta somente você retornar àquela experiência primordial para que essas revelações em latência se desvelem para a sua consciência. Percebe? Então, não é que com o seu esforço, com o seu conhecimento, com a sua técnica, você obriga Deus a se revelar novamente. Não. Deus se revela em mais de um ato, tanto de forma patente como de forma latente. O que é latente fica ali na sua alma, aguardando o momento em que você estará pronto para compreender aquilo que Deus quer revelar na sua totalidade. O que nos leva à seguinte questão: qual é o sentido da tradição? A tradição não serve para que outros homens que não tiveram uma experiência com o divino, a partir de um conhecimento, de um testemunho de alguém que teve, possam obter uma experiência igual. Não, nada disso. A tradição serve para o seguinte: existem pessoas que são escolhidas por Deus, que terão inevitavelmente uma experiência com Deus, mas que, se tiverem acesso à tradição, vão conseguir compreender melhor essas experiências. Ou seja, eu tenho uma experiência, só que aquilo ali ainda está muito nublado para mim. Quando eu vou para a tradição, quando eu vou para alguém que já teve uma experiência igual, eu consigo acelerar o processo de compreensão daquilo que Deus me revelou. Percebe? Como na história de Samuel, do profeta Samuel, quando ele está ali, de repente ele ouve a voz de Deus chamando pelo seu nome. Então ele vai até o seu tutor e ele não sabe o que fazer com aquilo, ele nem sabe que é Deus que está falando com ele. O próprio tutor de Samuel demora para entender o que está acontecendo, mas quando ele percebe, ele fala: quando você ouvir essa voz novamente, apenas responda: Hineni, eis-me aqui. Então Samuel responde desse modo e assim começa a sua jornada. Mas perceba, Samuel já estava tendo uma experiência com o próprio Deus. No entanto, ele não tinha consciência disso. A experiência já estava dada, mas ele precisou recorrer à tradição para compreender essa revelação que ele estava recebendo, essa experiência que ele estava tendo. Isso acontece com Paulo no caminho de Damasco. Paulo tem uma experiência com o próprio Cristo, mas Cristo não executa a totalidade da revelação que ele tinha para fornecer para Paulo. Ele fala para Paulo ir até Ananias, para que Ananias intercedesse por ele. Ou seja, vá até a igreja, e a igreja, a tradição, vai complementar, vai elucidar isso que eu estou agora inserindo na sua alma, que só permanecerá na sua alma por enquanto como algo em latência, em potencial. Quando você recorrer à tradição, você vai conseguir desvelar o que realmente está acontecendo. Então veja, existe uma escada que você pode subir, existem degraus que você pode alcançar com o seu esforço? De certo modo sim, mas apenas de você para si mesmo, porque eles já estão dados por Deus. E aqui vem a questão do monergismo. Quando você se esforça, você não muda Deus. Quando você é mais disciplinado, quando você conhece mais, quando você ora mais, você não muda Deus. Você não faz com que Deus se revele mais do que Ele já quer se revelar. Não. Mas você muda aquilo que está
em potência dentro de você. E o que está em potência dentro de você vai se revelar para você de uma forma ou de outra, ou através do seu esforço, ou através do seu sofrimento, caso você não se esforce. Então, aquilo que é para ser, aquilo que é destinado à sua alma, que Deus quis doar para você, vai acontecer de uma forma ou de outra. Não é necessário que você faça coisa alguma. Por isso é uma relação monergista. No entanto, se você não se esforçar, se você não buscar a tradição, se você não recorrer à igreja, se você não tentar de alguma forma compreender melhor esse processo ocorrerá de uma forma talvez mais dolorosa, de uma forma talvez mais demorada. E é isso que nós não queremos. Nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade e autonomia em certo sentido. Mas é justamente nessa questão. O quanto você quer sofrer? Deus te salvou. Deus te salvará. Deus te santificará. Mas o quanto você quer sofrer para que isso aconteça? Ou quanto você quer que isso demore para acontecer na sua vida? É claro que a nossa presunção, nós também não temos tanta escolha em relação a isso, porque podemos errar. Mas existe uma margem de liberdade, uma impressão de sinergismo, isto é, uma impressão de cooperação sinérgica acerca da nossa evolução espiritual. Mas é uma impressão. Então, o que é que está em jogo aqui? Apenas o tempo. Quanto tempo vai demorar? E o sofrimento. Quanto é que você vai sofrer para chegar ao resultado, ao destino que Deus decidiu para você? Então, o monergismo não se altera. Tudo vem de Deus. A revelação vem de Deus. Mas, é claro, na experiência humana existe uma margem de liberdade, de autonomia que você experimenta. E o que nós devemos buscar com a tradição é uma responsabilidade, em primeiro lugar, independentemente do resultado, do sentido, mas é algo sim que pode, de certa forma, acelerar o processo ou diminuir o desconforto, diminuir o sofrimento. Eu também evoquei a imagem da árvore da vida nessa live porque a árvore da vida, de forma semelhante, é interpretada por muitos de forma esotérica. É como se alguém pudesse invadir o jardim do Éden, retornar pela força a esse estado de perfeição. Quando nós bem sabemos que o lugar não somente é desconhecido, como ainda que se você descobrisse onde é que é o jardim do Éden, você não poderia entrar, porque Deus proibiu a entrada. Esse retorno à perfeição não foi concedido para o homem. Quando o homem tenta alcançar isso por si próprio, ele não consegue. Mas nós bem sabemos, nós cristãos, que Deus resolveu isso da seguinte forma: Ele não nos colocou de volta no jardim, mas Ele inseriu o jardim dentro de nós, dentro do homem. Então nós podemos agora nos reconectar com Deus, ter vida eterna. E vida eterna não significa quantidade de tempo, mas qualidade. É uma vida agora realmente, qualitativamente falando, boa, eterna. Nós somos aquilo que deveríamos ser em todos os sentidos quando nos reconectamos a essa árvore da vida. Então, isso tudo acontece no nosso interior, isso tudo acontece dentro do homem, e é a própria vida espiritual. Porque o que acontece na queda do homem, ele morre espiritualmente, é por isso que ele morre em todas as outras áreas. Consequentemente, também de forma física, mas tudo se inicia na vida espiritual. E em Cristo nós temos aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos. Nós temos um renovo do homem espiritual, da vida espiritual. E, portanto, um acesso a esse mundo espiritual. Um acesso à árvore da vida. Só que, por que nós precisamos da tradição? Porque, às vezes, nós temos o acesso, mas nós
não acessamos. Nós temos o acesso, mas não sabemos quais são as potencialidades, as possibilidades desse acesso. Como acessar? Qual a melhor maneira? Como nós podemos fazer isso de forma mais eficiente? A tradição vai nos mostrar tudo isso. E quando nós vamos para o nosso eu espiritual, que nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito, nós percebemos que a coisa acontece da seguinte forma. Nós temos esse eu espiritual com uma nova vontade, com uma nova visão, que é a visão da fé, a crença de coisas que nós não teríamos como saber racionalmente, e que instaura, que inicia na alma uma nova intenção, uma nova forma de intencionar, de ter como objetivo mais profundo dentro dessa alma. E se nós quisermos realmente obter resultados nessa vida, isto é, explorar as potencialidades da nossa alma, do nosso ser, nós precisamos alinhar esses três aspectos do nosso espírito, tanto a nossa volição, a nossa vontade, como a nossa fé, a nossa visão, ou cosmovisão, como também a nossa intenção. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas se veem estagnadas espiritualmente, porque se sentem espirituais, sabem que são espirituais, porque tiveram a reconexão, tiveram a experiência, mas não entendem o quanto podem usufruir dessa nova condição. Não entendem os caminhos agora disponíveis para explorar a potencialidade dessa espiritualidade, dessa vida terrena, que, é claro, é só um aspecto, é só uma parte, é mínimo diante daquilo que nós realmente vamos alcançar na nossa glorificação, com o nosso corpo glorificado, mas nós já podemos alcançar algo desde agora. Mas na falta da tradição, na falta do conhecimento, nós muitas vezes retardamos esse processo. Então o que nós devemos fazer? Bom, em primeiro lugar, alinhar a vontade com a visão e com a nossa intenção. Primeiro vamos falar de vontade e de intenção. Depois vamos falar de visão. Porque a visão é algo que dá início ao resto, mas o resto é o que a gente está tentando entender. É o que nós precisamos compreender. Como modificar a nossa vontade? Se a nossa vontade é algo que vem desde a nossa infância, desde a nossa história, desde a nossa pequenez. Aquilo que você quer raramente se modifica. Como nós podemos modificar as nossas intenções? E aqui intenção, não estou falando de bem ou mal, não estou falando meramente de egoísmo e altruísmo, como nós vemos muitas pessoas dentro da tradição mística judaica falando. Estou falando da essência que é a intenção humana, que é ou acrescentar algo de bom, ou querer retirar algo de ruim do mundo. Ou você quer acrescentar algo de bom à existência, ou você quer retirar algo de negativo, certo? Mas se você não tiver alinhado dentro de você mesmo a sua vontade, por exemplo, digamos que você quer vamos falar de algo muito comum. Você quer ganhar dinheiro para ter uma vida melhor e também para servir melhor a sua comunidade, fazer bem ao mundo. Essa é uma vontade muito comum. Mas a sua intenção, quando você tem essa vontade, é realmente acrescentar algo ao mundo ou é retirar de você mesmo uma dor, um sofrimento, uma ausência, uma impotência que tem na sua experiência? E quando se trata de crença, de visão de mundo, quando você tem a vontade de alcançar isso, você realmente acredita que isso é possível? Você realmente acredita que isso é totalmente palpável? Ou você
experimenta apenas uma possibilidade muito remota, muito pequena de alcançar o que você está propondo para si mesmo. Tudo isso vai influenciar no resultado material, no resultado concreto, no reino material, Malhut, que nós vemos na árvore da vida. Então, você é homem espiritual, mas não basta ser homem espiritual, é preciso entender o que isso significa. Se você é homem espiritual, você pode acessar uma instância do seu próprio ser em que você modifica aspectos da sua alma, você modifica a sua volição. Ou, melhor, você aperfeiçoa a sua volição. Para o que é que Deus está me chamando? Não sou eu que decido. Ele é quem inicia o processo na minha alma. Eu vou tentar encontrar isso. Encontrei a vontade. A vontade que eu sinto que veio para mim, não de mim para mim mesmo, mas do alto. Tudo bem, você tem a vontade, mas você tem a fé, a crença de que isso é possível? Talvez não. Então você tem que encontrar pessoas que tiveram a experiência em relação à vontade que você tem. Porque quando você estiver diante da presença dessas pessoas, a presença de pessoas que experimentaram o que você tem no momento somente como potência, somente como vontade, você vai ter muito mais certeza da possibilidade. E é isso que é fé. A fé é dada ao homem também de duas formas ou em dois atos. Tanto de forma direta, Deus vai lá e simplesmente coloca uma certeza no seu ser. Fé não é algo que você possa forçar. Eu quero acreditar em alguma coisa. Não, fé é uma certeza. Ou você tem, ou você não tem. Então Deus pode colocar essa certeza dentro do seu ser. Ou você adquire essa certeza através da experiência. Se você testemunha alguma coisa sobrenatural, você vai ter certeza de que isso é possível, porque você mesmo testemunhou. Mas você também pode ter acesso a pessoas que testemunharam. Pessoas que viram, pessoas que executaram, pessoas que alcançaram certos resultados. Então, conforme você tem contato com essas pessoas, isso vai se tornando mais verdade. Você vai tendo mais certeza sobre isso, para si mesmo. Percebe? Então, a sua fé pode ser modificada tanto diretamente, numa experiência com o transcendente, como indiretamente, com uma experiência com pessoas que tiveram uma experiência com o transcendente. Então você estar do lado de pessoas que sabem, que veem, que enxergam aquilo que você quer alcançar, faz toda a diferença. Porque não basta somente querer, é preciso crer. E também não basta somente crer, é preciso querer. Esses dois aspectos do nosso ser precisam ser modificados. E com relação à intenção, aqui vai uma parte da coisa que parece sem solução. Porque não adianta você estar perto de pessoas bem intencionadas para você ter uma boa intenção. Não. É preciso compreender a natureza da sua alma. Por que é que você quer acrescentar isso, essa coisa específica ao mundo? Ou por que é que tal sofrimento te dói tanto que você quer destruir isso, anular isso da existência? Então a sua intenção vai ser modificada da seguinte forma. Você precisa entender, compreender que quando você quer destruir algo no mundo, no fundo, você está, na verdade, querendo alcançar um prazer interior. Você quer diminuir uma dor interior e não exterior. Ou seja, você está voltado para si mesmo e não para o mundo, e não para o coletivo, e não para o próximo. Em relação a Deus, a nossa intenção alinhada com o divino só é
real, só é eficaz quando nós saímos desse estado de desejo para nós mesmos e nos voltamos para o próximo. Mas como nós podemos fazer isso? Se somos o que somos, queremos o que queremos, temos a nossa intenção quase que imutável, da seguinte forma: olha, você percebe um mal-estar, percebe algo que você quer retirar do mundo, ou destruir no mundo, ou acrescentar no mundo, e ao invés de você dar uma resposta pronta para esse problema, ao invés de você dar um resultado instantâneo para essa questão que se apresenta para você, você retorna novamente ao seu interior e observa o que realmente está se desvelando, o que realmente está se apresentando para você como um desígnio, como algo que vem não da necessidade do mundo material, não das urgências da sua vida terrena, mas dos princípios e das soluções que estão disponíveis nessa dimensão espiritual, para que você realmente resolva aquilo que está aqui, nesse tempo, nesse momento, nesse espaço físico, do aqui e do agora. Você precisa se libertar do aqui e do agora. Você precisa observar o que está acontecendo nessa dimensão, que não é aquilo que você percebe usualmente. Vamos colocar essa dimensão supratemporal, em que você observa o sagrado, o divino, a vontade divina, que não é somente a vontade soberana, mas também a vontade revelada, um aspecto da vontade divina que se apresenta para você de forma temporal, para que você tenha uma ação, uma reação, e você toma uma decisão baseada nessas verdades mais permanentes do universo. Permanentes porque vem da parte de Deus e não da sua necessidade. Então, intenção, eu sei que pode parecer nublado para muitas pessoas, intenção tem relação principalmente com o seguinte: para você se reconectar à intenção de Deus, basta que você abdique da urgência, do gritar da sua necessidade humana. Porque na intenção divina nada é urgente. Na intenção divina as coisas estão exatamente onde deveriam estar. Na intenção divina é que há hierarquia e ordem. É no nosso sofrimento material que o oposto acontece. E se você foca no problema, na sua necessidade, você não entra em contato com a intenção perfeita. Então, para alinhar essas três intenções: vontade perfeita, crença perfeita, visão perfeita e, em terceiro lugar, intenção perfeita, você precisa, é claro, não adianta, não é um caminho esotérico isso aqui. Você precisa receber do Pai. Mas talvez você já tenha recebido. E caso isso seja verdade, você precisa retornar à tradição, porque a tradição vai elucidar aquilo que Deus já doou, já iniciou, já instaurou na sua alma. Basta apenas que você busque a tradição para desvelar esses níveis de consciência. Então, a árvore da vida, a escada de Jacó, não é algo que você alcança por você mesmo. Mas uma vez que Deus tenha te revelado, você tem essa escolha, essa decisão maravilhosa de experienciar no seu tempo, de acordo com o seu desejo. Você quer pela via do sofrimento ou pela via do esforço? Você quer pela via da disciplina ou pela via do caos? Você quer pela via da mão direita ou pela via da mão esquerda? Você pode escolher, apesar de que o destino é determinado por Deus.
mas existe uma sabedoria que você deve buscar e Deus quer que você busque. Vamos manifestar aqui, nesse tempo presente, nessa dimensão que nós chamamos de hoje, de agora, aquilo que Deus já concedeu para nós. Basta que nós alinhemos vontade, visão e intenção e começaremos esse novo processo de modificação, de instauração do reino de Deus, que na verdade se inicia e já é uma realidade dentro de nós. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, espero que vocês aproveitem algo dessa live, dessa aula, que é muito importante. Até mais.